Partindo agora para Westeros, A Dança dos Dragões, guerra civil retratada na série A Casa do Dragão, baseada no livro Fogo e Sangue, de George Martin, foi inspirada na Guerra Civil do século XII, conhecida como a Anarquia, no embate entre a Imperatriz Matilda, filha do rei Henrique I da Inglaterra, e seu primo Stephen pelo trono inglês. Esse episódio histórico ecoa claramente na disputa entre os meio-irmãos Rhaenyra e Aegon II Targaryen pelo Trono de Ferro. Apesar do escritor se basear especialmente em figuras da Idade Média, eu percebi um paralelo que talvez nem mesmo o próprio Martin tenha enxergado. O fato de que Viserys e Luís involuntariamente foram os arquitetos do colapso de suas dinastias. Depois de suas mortes, o que veio não foi continuidade, mas destruição. Para Luís, o colapso da família levou mais tempo para ocorrer, mas para Viserys foi instantâneo. E para quem chegou de paraquedas no universo de Game of Thrones ou as Crônicas de Gelo e Fogo, um Targaryen continuaria a se sentar no trono após a Dança dos Dragões. Porém, assim como os Bourbons, décadas depois, perderam o trono e as vidas. Após ler Fogo e Sangue Parte 2 e assistir A Casa do Dragão, eu identifiquei 7 decisões equivocadas que Viserys I tomou, que gerou a inevitável Dança dos Dragões. Após a morte de sua esposa, Aemma Arryn, no parto brutal de seu filho Balon, que morreu um dia depois, obviamente ele tinha que se casar de novo para produzir mais herdeiros, pois Rhaenyra, de momento, era sua única filha e todos estavam apavorados que seu irmão Daemon pudesse herdar a coroa, já que muitos o comparavam com Maegor o Cruel, o pior rei Targaryen. Ao se casar com Alicent, filha de seu irmão Otto Hightower, Viserys fortaleceu uma facção rival dentro da própria corte. Esse ato isolou Rhaenyra, criou uma meia-família com interesses conflitantes e deu aos Verdes uma base política e militar sólida. E pior, deu dragões a uma outra casa, as armas nucleares daquela época, sendo que os dragões são a principal fonte de poder da casa Targaryen e a razão pela qual eles eram especiais e não esquisitões de cabelo prateado e olhos violetas. O rei poderia ter remediado esta situação se casando com Lena Velaryon, a filha da princesa Rhaenys Targaryen, sua prima, que foi preterida como herdeira como filha do filho mais velho de Jaehaerys no Grande Conselho, mas os nobres deixaram claro que não queriam uma mulher. Lena, no caso, ainda era uma criança na época, um conceito extremamente problemático para o público real do século XXI. Mas a união de ambas as casas teria solidificado o reino e teria consideração pela menina também. Ele esperaria até ela ter idade, o que daria vantagem para Rhaenyra crescer e ter os próprios filhos antes e mostrar suas capacidades de liderança. Mas antes que alguém diga que isso não mudaria nada, que Corlys de Velaryon, o pai da Lena, ficaria no lugar de Otto como um avô ganancioso dos herdeiros do trono, pois ele também era poderoso e tão ganancioso como Otto. E ao contrário dele, a sua casa tinha um dragão, que no momento era Amelis, e seria uma chance da linhagem de Rhaenys finalmente assumir o lugar que lhe foi roubado na visão dele e de muitas pessoas também. Mas se Viserys tivesse cérebro, ele poderia ter remediado a situação de uma forma mais astuta. Como a Lena ainda era jovem, ele podia atrasar por anos a consumação. Enquanto isso, faria Rhaenyra se casar o quanto antes e ter o máximo de filhos, garantindo assim a sucessão. E evitar depois de ter filhos com a Lena ao dar escondido o chá da lua, ou inventar que pegou uma doença ao visitar uma prostituta ou um bordel, que causa esterilidade ou que faria ele ter filhos doentes. Sempre delegava aos outros a responsabilidade do reino. Viserys constantemente abriu mão de governar ativamente, deixando o trono na mão de figuras como Otto Hightower e Lionel Strong, e outros membros do conselho. Ele preferia o conforto de sua maquete de Valíria, o isolamento de seus aposentos ou a companhia de artistas e vinho, se posicionando apenas para ajudar a filha quando ela precisava. Nas anotações do arquimestre Glenday, ele descrevia o rei Viserys desta forma: Viserys I Targaryen não era o mais determinado dos reis, é preciso dizer, sempre afável e querendo agradar. Ele contava amplamente com o conselho de homens à sua volta e fazia o que lhe sugeriam com muita frequência.
Na nomeação de Rhaenyra como herdeira, ele sabia que muitos nobres não iam ficar satisfeitos com uma mulher como governante de Westeros, pois ele mesmo foi preterido apenas porque sua prima era uma mulher. Mas poderia ter sido astuto como seu avô, o rei Jaehaerys I, que tinha se casado em segredo com sua irmã Alysanne, o que era algo abominável aos olhos de todos, e ele sabia que poderia custar sua coroa e talvez a vida. Entretanto, elaborou a doutrina do excepcionalismo para justificar casamentos incestuosos entre os Targaryens, afirmando que não eram como os outros homens, pois cavalgavam dragões, e que essas uniões faziam parte da tradição valeriana. Ele poderia ter usado a mesma ideologia do avô para dizer que na tradição valeriana uma filha vem antes de um tio, ou que seu avô Jaehaerys apenas se tornou rei porque sua irmã mais velha, Rhaena, recusou o trono, ou de que não havia uma lei clara de sucessão estabelecida por Aegon, o Conquistador, e que ele então poderia firmar uma lei objetiva. Outro erro fatal foi não ter preparado de fato Rhaenyra para ser mais do que apenas um símbolo da sua casa. Na série, o momento mais revelador da motivação de Viserys para nomeá-la herdeira vem quando ele compartilha com Rhaenyra o segredo da canção de Gelo e Fogo, a profecia deixada por Aegon, o Conquistador, sobre a ameaça que viria do norte e que exigiria a união de todo o reino sobre um Targaryen no Trono de Ferro. Algo que, alerta de spoiler, não serviu para nada na 8ª temporada de Game of Thrones. No livro ainda não sabemos. Só estou alertando para quem quiser assistir a série se preparar mentalmente para este final. Minha nossa. Mas enfim, Viserys acreditava que Rhaenyra era escolhida para carregar a canção de Gelo e Fogo. Ao revelar esse segredo de Aegon, ele vincula sua herança à salvação do reino, não à governança prática de Westeros. Tipo uma Virgem Maria, de onde viria o Messias chamado de o Príncipe que foi prometido, que é um líder profetizado para salvar o mundo da escuridão. Ele acreditava que o destino agiria através dela, então isso já bastava. E na 2ª temporada, a própria Rhaenyra confessa sua frustração pelo seu pai nunca ter preparado para combates a usar uma espada como teria feito com um filho homem. Mas nos livros essa profecia não existe, e a razão do rei de não preparar a filha foi mais pelo fato de evitar entregar o trono ao irmão, e provavelmente, assim como na série, pela culpa da morte da esposa, pelas diversas gestações que ela levou, a fim de que lhe desse o seu tão esperado herdeiro. Então, ao contrário de um filho, ele não esperava que Rhaenyra fizesse nada de importante, apenas que tivesse filhos para dar continuidade à linhagem Targaryen. Outro erro que está entre os mais idiotas foi deixar a política do reino com os Hightowers e não com sua herdeira. Além de ele ter sido burro o suficiente para renomear Otto Hightower novamente como sua mão, após o mesmo ter insistido em nomear o filho de Viserys com Alicent, Aegon, o seu neto como herdeiro, o que levou à sua demissão, Viserys não se moveu ativamente para instalar Rhaenyra quando ficou doente. Quando sua doença piorou, ele não fez nenhum esforço para elevar Rhaenyra ao poder e mostrar seu potencial. Em vez disso, deixou sua mão Otto e a rainha Alicent tomarem as decisões importantes do reino, dando aos Hightowers uma vantagem na nomeação de Aegon às pressas como novo rei após a sua morte, antes que alguém pudesse contestar em nome de Rhaenyra. Esse problema poderia ter sido evitado se o rei tivesse mantido o irmão ao seu lado no governo. Os dois eram muito diferentes. Enquanto Viserys era mais pacífico e ponderado, preferindo a estabilidade e a diplomacia, Daemon demonstrava constantemente como podia ser engenhoso, mas também impulsivo e aventureiro, com um desejo constante por poder e reconhecimento. Isso porque, ao contrário do irmão mais velho, nada lhe foi dado de mão beijada. Bom, se não contar os seus privilégios de nobreza e como irmão do rei. O trono, a prosperidade e riqueza que Jaehaerys garantiu para o sucessor, Viserys não teve que suar para conseguir nada ou melhorar o que o avô construiu. Os irmãos se amavam, mas tinham ideias completamente opostas sobre as necessidades do reino. Como consequência, Viserys tentava manter o irmão afastado da política de Westeros o máximo possível, deixando-se levar pelas ideias de Otto sobre o comportamento do irmão. Como comandante da patrulha da cidade de Porto Real, Daemon punia severamente criminosos em inúmeras execuções sem julgamentos.
mesmo que isso tenha reduzido a taxa de criminalidade em Porto Real. Ele era brutal, mas efetivo, e teria impedido qualquer conspiração sobre o trono. Apesar do que todos davam a entender, e ele próprio deixando clara sua ambição pelo trono de ferro, Daemon nunca usurparia o trono de Viserys. Ele só queria reconhecimento do irmão e teria rapidamente reprimido qualquer conspiração que ocorresse pelas costas do rei e também de sua herdeira. E por fim, ele subestimava a importância de problemas sérios. 2 partidos começaram a se formar na corte sem que o rei fizesse algo. O partido da rainha, formado por lordes poderosos que apoiavam seus filhos e foram chamados de Verdes. Em oposição estava o partido da princesa, aqueles que apoiavam Rhaenyra como a herdeira e ficaram apelidados de Negros. Ele falhou como chefe da família ao tratar os conflitos como atitudes infantis de afeto, subestimando a questão da bastardia dos netos, ignorando o crescimento da rixa entre os filhos de Alicent e os de Rhaenyra, tomando apenas atitudes ridículas como tentar aproximar Jaehaerys, o filho primogênito de Rhaenyra, e Daeron, o mais novo de Alicent, com a mesma ama de leite a fim de gerar aproximação. Isso demonstra o quanto Viserys não entende a profundidade da rivalidade entre os ramos da família que ele criou. Ele acreditava que a convivência forçada geraria afeto, como se fosse possível curar uma fratura política com leite materno. A inimizade entre Alicent e Rhaenyra passou para o filho das duas. Aemond e seus irmãos nutrem uma amarga rivalidade com os 3 filhos de Rhaenyra, os príncipes Jaehaerys, Lucerys e Joffrey, ressentindo-se deles por terem roubado seus direitos de primogenitura, o Trono de Ferro. O tempo que os 6 meninos foram forçados a passar juntos, como banquetes, treinamentos em armas ou estudos com os mestres, apenas causava confrontos e mais inimizades. Porém, a perda do olho de Aemond foi basicamente uma declaração oficial de guerra, quando Aemond diz que eles são Strongs, ou seja, filhos de Harwin Strong, o capitão da patrulha da noite da cidade de Porto Real, e não de seu marido Laenor, que era conhecido por ter preferência por homens e, pelo visto, não conseguiu consumar o casamento com ela. Viserys sacrifica a verdade e a justiça para manter a ilusão de harmonia disfarçada pelo rei de pequeno conflito familiar. Viserys I Targaryen representa uma tragédia profundamente humana. A do homem que ama demais, mas age de menos. Seu reinado é um lembrete de que governar, seja um reino ou uma família, exige mais do que intenções nobres. Exige atitude, coragem, sacrifício e, acima de tudo, a disposição de enfrentar verdades desconfortáveis. E a maior verdade de todas era de que a guerra era inevitável, pois mesmo que ele tivesse escolhido Aegon como herdeiro, isso teria apenas adiado o conflito da mesma forma que o Jaehaerys fez. Os dragões continuariam a crescer e se multiplicar. Quem tivesse mais deles no futuro teria o equivalente de ogivas nucleares. O que Viserys poderia ter feito era dar as armas e capacidades para que a sucessora de sua escolha estivesse bem preparada. Estes governantes supremos deixaram decisões cruciais para os vivos resolverem depois. Só que, depois, era tarde demais. O Rei Sol e o sangue do dragão acreditavam que bastava uma palavra real, um decreto ou um desejo no leito de morte para definir o futuro sem eles. Mas a história e a ficção provaram que palavras são vento e intenções pouco valem sem bom senso. Tanto Luís XIV quanto Viserys I deixaram reinos dourados por fora e podres por dentro. Ao evitar conflitos e empurrar decisões difíceis para depois, criaram ilusões de estabilidade. Quando morreram, o que restou foi caos. Luís XIV e Viserys não foram apenas vítimas do destino. Foram arquitetos do colapso de suas dinastias. Ao evitarem conflitos, mascararem crises e deixarem sucessões mal resolvidas, criaram os próprios desastres. Depois de suas mortes, o que veio não foi continuidade, mas destruição. O verdadeiro inimigo estava, na verdade, sentado no trono. E para encerrar, vou apresentar outros paralelos que talvez nem o próprio George Martin tenha enxergado.
Enquanto Rhaenyra foi baseada aparentemente na Imperatriz Matilda, a princesa Rhaenys, conhecida como a Rainha que Nunca Foi, pode ter sido espelhada, mesmo que não intencionalmente, na Rainha Margot, filha de Henrique II e Catarina de Médici da França, que foi a única a viver mais do que a mãe e viveu mais do que todos os seus irmãos, além de ter sido a filha mais saudável, porém não herdou a coroa francesa por falta de você sabe o que. Já no reinado de Jaehaerys e Alysanne, encontramos também paralelos nítidos com Henrique II e Catarina de Médici, como conflitos religiosos, e ambos foram casais com numerosos filhos que morreram muito antes deles. Foram ceifados precocemente por doenças e intrigas, lançando os reinos em profundas crises sucessórias. E também a violência simbólica da queda da Bastilha em 1789, que era o maior símbolo de terror entre os franceses e marcou o fim da era absolutista francesa, encontra eco em Westeros no ataque ao Fosso dos Dragões durante a dança. Um povo enfurecido destruindo o que por séculos representava o poder absoluto dos reis. Como se a história, tanto real quanto fictícia, insistisse em nos mostrar que impérios não caem de uma vez. Eles se quebram por dentro, espelho por espelho. No fim das contas, tanto Luís quanto Viserys nos mostram que um reinado brilhante por fora pode esconder rachaduras perigosas por dentro. Suas decisões, ou a falta delas, não só destruíram seus legados, mas também arrasaram com suas próprias famílias. O poder que eles sempre pensaram manter para sempre foi justamente o que plantou a semente do fim. Se você curtiu essa análise histórica com um toque de ficção, se inscreve no canal, deixe o seu like e me segue nas redes sociais para mais conteúdos assim. História e cultura pop têm muito mais em comum do que parece, e a gente ainda vai explorar muito disso por aqui.